Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: os blocos que constroem quem a gente é. Vamos direto na fonte, na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung, para entender como essas peças que parecem simples se encaixam para criar a personalidade humana, essa coisa tão complexa. Para começar, vamos com a pergunta que move tudo isso. Será que existe uma planta baixa para a personalidade? Uma estrutura básica que todo mundo compartilha, mas que, claro, aparece de jeitos completamente únicos em cada um? É exatamente essa a nossa investigação de hoje. Ok, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça, a fundação de tudo, é entender de onde vem a nossa energia. Jung chamou isso de atitudes psicológicas. E para visualizar isso, imagina só um pátio de escola. Basicamente, existem duas direções principais para esse fluxo de energia. De um lado está a extroversão. É como aquela criança no recreio que se recarrega no meio da turma, falando com todo mundo, participando de tudo, a energia dela vem do mundo de fora. E do outro lado, a introversão, que é aquela criança que até gosta dos amigos, claro, mas que precisa de um tempo mais quieto com os próprios pensamentos para recarregar as baterias. A energia dela vem do mundo de dentro. Agora, um ponto que é crucial entender, isso aqui não é para colocar ninguém em caixinhas. Ninguém é 100% extrovertido ou 100% introvertido. A grande maioria de nós tem um pouco dos dois, sabe? Mas geralmente um lado pesa um pouco mais. É uma preferência natural. São só duas maneiras diferentes e igualmente válidas de estar no mundo. Certo. Agora que a gente já entendeu o fluxo de energia, vamos para a próxima parte do nosso kit. As ferramentas que a gente usa para interagir com o mundo. Jung chamou de funções psicológicas, e dá para pensar nelas como um conjunto de superpoderes que todo mundo tem. E são exatamente quatro. Quatro formas principais que a nossa mente tem para captar informações e depois para tomar decisões. Vamos conhecer cada uma delas agora. A primeira função é a sensação. Esse é o nosso poder de perceber o que está acontecendo aqui e agora. É usar os 5 sentidos para entender o que é concreto, o que é real. Aquele exemplo da casca da árvore é perfeito. Ao tocar se percebe a aspereza, é o foco total no que é. E em seguida vem a intuição, que é quase o oposto. Se a sensação foca no que é, a intuição foca no que poderia ser. É um tipo de radar interno para possibilidades, para enxergar padrões, para ver o que está por vir. Olhar para uma nuvem e ver um dragão é exatamente isso. É a intuição em ação. Beleza, agora vamos para as funções de tomada de decisão. A primeira delas é o pensamento. Essa função nos ajuda a decidir, digamos, com a cabeça, usando lógica, razão, analisando os prós e os contras de uma forma bem objetiva. E por último, mas não menos importante, a função sentimento. Com ela, a gente decide com o coração. Mas atenção, não é sobre ser emotivo. É sobre considerar valores pessoais e, principalmente, o impacto que as nossas decisões vão ter nas outras pessoas. É decidir com base no que é importante para todo mundo envolvido. E este quadro aqui, olha, resume tudo muito bem. Temos duas maneiras de perceber o mundo, sensação e intuição, e duas maneiras de tomar decisões, pensamento e sentimento. Todo mundo usa as quatro, mas geralmente tem uma que se destaca, que é a nossa ferramenta principal. Então, como é que essas peças todas, o fluxo de energia e as 4 funções, se juntam? É agora que a tal planta baixa da personalidade começa a ganhar forma de verdade. Pensa nisso como se estivéssemos montando um personagem num videogame, sabe? O processo é até que bem direto. Primeiro, a gente define a atitude principal. Para onde a energia flui? Para dentro, introversão, ou para fora, extroversão. Depois, a gente adiciona a função dominante, que é aquele superpoder preferido da pessoa. E pronto, dessa combinação, um tipo psicológico único começa a aparecer. Isso aqui ilustra perfeitamente a variedade de pessoas que existe no mundo. Uma pessoa extrovertida que usa a lógica, o pensamento, para se conectar com o mundo lá fora, vai ser muito, mas muito diferente de uma pessoa introvertida que usa os valores, o sentimento, para entender o seu mundo aqui dentro. Cada combinação dessas cria um jeito de ser completamente único. Agora, é bem possível que todas essas ideias soem um pouco familiares. E é porque a teoria de Jung não ficou só no papel, não. Ela serviu de base para uma das ferramentas de personalidade mais conhecidas que existem. Exatamente, o famoso teste Myers-Briggs, ou MBTI. Ele foi criado com base nesses conceitos que a gente acabou de ver, das atitudes e das funções. Ele basicamente pega a teoria de Jung e transforma numa ferramenta prática. E o que o MBTI faz, então?
É um questionário, basicamente. Ele foi feito para descobrir qual é a combinação preferida de atitude e funções de uma pessoa. Ele não mede habilidade nem nada disso. Ele só mostra as preferências naturais, ajudando a gente a entender o jeito principal de alguém funcionar no mundo. E chegamos no ponto mais importante de todos. Ferramentas como o MBTI não servem para rotular, muito menos para julgar. O grande objetivo é o autoconhecimento. É mostrar que existem vários jeitos diferentes e válidos de ser, e que cada tipo tem os seus próprios pontos fortes. Bom, chegando ao final da nossa análise, o que a gente realmente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição dessa estrutura da personalidade? A principal ideia é que esses tipos não são prisões, não são rótulos definitivos. Eles são mais como mapas. Pontos de partida que ajudam a gente a se entender e a entender melhor os outros. É uma celebração da diversidade, mostrando que existem muitas formas diferentes e bem-sucedidas de se viver e de operar no mundo. Isso nos deixa com uma última reflexão. Um tipo de personalidade deve ser visto como um rótulo que limita ou como uma plataforma de lançamento que nos ajuda a entender nossos pontos fortes para poder crescer. A teoria de Jung, sem dúvida, aponta para a segunda opção. O poder está em usar esse conhecimento para o nosso próprio desenvolvimento. Obrigado por acompanhar essa análise.